Olá, minha gente. Segunda-feira é dia de live sobre o Recife, o debate sucessório. Nós já tivemos aqui o Roberto Feitosa, candidato do PSC, e já estivemos também na sexta-feira com o pastor Jairinho. E hoje é o Marco Aurélio do PRTB. Amanhã nós temos o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, tiradores por parte dos governadores do Nordeste. Marco Aurélio já entrou, vamos dar uma boa noite a ele. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, os meus amigos, minhas amigas, a Recife, a Pernambuco. E já agradecer, Magno, pela oportunidade que o senhor tem dado, não somente a mim, mas todos aqueles que estão querendo participar desse processo eleitoral, e você, de forma democrática, tem convidado a todos nós. Exatamente. E sempre a primeira pergunta é sobre por que o senhor quer ser candidato, quer ser prefeito do Recife. Magno, eu quero ser prefeito do Recife pela experiência que eu adquiri ao longo da minha vida, mas principalmente depois que eu fui vereador do Recife 2 vezes, depois que nós chegamos à Assembleia como deputado estadual eleito majoritariamente pelo Recife, porque depois que eu fui eleito, inclusive, pelos meus colegas deputados estaduais escolhidos e eleito por eles como líder da oposição, eu comecei a olhar para a minha cidade com mais responsabilidade. Né? O Recife está feio, uma cidade que encantou tantos poetas aí no passado, encanta ainda, né? O Recife que quando os europeus, outras pessoas de outros países chegam, ficam encantados com as pontes, encantados com a nossa beleza, encantados com o Recife antigo, apesar de todo o abandono que existe hoje no Recife antigo, mas o povo está triste, perseguido e abandonado. E eu entendo que o prefeito do Recife, Magno, ele tem que ser um grande amigo da cidade. Ele tem que estar ao lado do povo. Eu entendo que um prefeito do Recife, ele, quando quiser resolver algo da bomba do Emetério, ele tem que ouvir alguém da bomba do Emetério. Quando ele quiser resolver algo lá de Iputinga, tem que ser alguém da Iputinga. Se é alguém do Alto Santa Isabel, ele tem que chutar alguém do Alto Santa Isabel. O prefeito ele não pode ficar aquartelado, intocado, inacessível dentro de um gabinete, enquanto secretários que muitas vezes nunca disputaram a eleição, não sabem o que é conversar com o povo, não sabem ouvir o povo, e o prefeito fica ouvindo ali, que normalmente são áuricos e que não tem o termômetro da cidade. O prefeito do Recife tem que estar ao lado. Se eu for eleito prefeito do Recife, eu quero ser desse jeito. Eu quero passar o dia na rua, os secretários todos dentro da prefeitura e eu andando. E à medida que eu for andando, ligando para os secretários para dizer qual é a demanda e dizer que quero solução. Esse é o meu desejo, é de ser um prefeito do Recife, procurando ser amigo da cidade e amigo dos recifenses. Qual a avaliação que o senhor faz do governo de Geraldo Júlio? Zero. Um desastre. Um desastre. Está todo mundo contando as horas para acabar este governo, que tem um prefeito, Magno, que vai sair com a marca lá do Palácio do Capibaribe como o prefeito mais desumano que o Recife já teve. O prefeito Geraldo Júlio se perdeu. Ele se perdeu com o passar do tempo. Ele está no seu 8º ano, né? Ele está no final do seu mandato. Era para ele estar bem. Veja Salvador, você que conhece bem o Brasil todo, você que conversa com muitos prefeitos, veja o que está acontecendo com a CM Neto, lá em Salvador, e o que está acontecendo com a cidade e com o prefeito Geraldo Júlio. O prefeito Geraldo Júlio virou um perseguidor. O prefeito Geraldo Júlio, ele tem a falta de humanidade de perseguir os que mais precisam. Neste Covid, que está sendo ainda uma grande confusão na vida de todos nós, o prefeito foi perseguir os comerciantes de manhã, de tarde e à noite. Coloca uma guarda municipal sem ter as condições necessárias de representar a prefeitura, de impor o seu poder, para levar tiro de maloqueiro, de bandido, desmoralizando a prefeitura e desmoralizando guardas municipais, homens e mulheres que honram a farda, que querem dar o melhor para o Recife.
Geraldo Júlio é um perseguidor de pessoas e que nós todos, recifenses, que amamos a nossa cidade, nós estamos doidos que termine esse mandato dele, porque, principalmente na pandemia, Magno, veja, se o prefeito tivesse 2 anos aí de governo, 4 anos, estivesse no final do seu primeiro mandato, ou tivesse com 2 anos de governo, como tem alguns prefeitos que estão ainda no segundo ano do seu governo, a gente até justificava. Geraldo Júlio teve tudo para dar um show. Ele teve tudo para mostrar, até porque esse Covid, Magno, ele estava pré-anunciado, a gente sabia que já ia chegar. Querer culpar, Magno, os hospitais públicos, dizer que os hospitais entraram, se esgotaram, quando eles já estavam esgotados. Quando eu fui eleito, Magno, pelos meus colegas líderes da oposição, nós criamos a Blitz da oposição. Você lembra? Nós fomos a vários hospitais, Agamenon, Oswaldo Cruz, Restauração, eu e os meus colegas da oposição. Nós mostramos a cara da saúde pública, isso no início de 2019. Lembra quando nós chegamos no Otávio de Freitas, Magno, e tinham 28 ambulâncias há mais de 6 anos guardadas, sem serem distribuídas, Magno, sem serem entregues à população? Nós mostramos isso, mostramos as ambulâncias. Eu quero fazer um desafio agora. Eu sei que essa entrevista está sendo vista por muita gente em todo Pernambuco. Eu desafio um prefeito de Pernambuco que tenha recebido essa ambulância. Essas ambulâncias estão intocadas desde então. 6 anos para distribuir a ambulância. Os hospitais, a exemplo do Otávio de Freitas, Magno, na época, quando nós fomos lá 3 vezes ano passado, os banheiros, Magno, os banheiros ali das emergências, todos quebrados. Aí você, não, Marco, tinha um, não, todos quebrados. Sabe como é que os doentes ali, ou os parentes que estavam acompanhando, tinham que ir para o banheiro, Magno, com um balde d'água, para pegar uma torneira, encher de água e ir para o banheiro. É desse jeito que estava a saúde. Foi desse jeito que nós denunciamos o ano todo a saúde. E o que foi que eles fizeram? Nada. Pegaram agora o Covid e disseram a culpa é do Covid. O prefeito Geraldo Júlio, ele vai sair dessa prefeitura com uma marca muito ruim. Nós, pernambucanos e principalmente recifenses, estamos sofrendo o que está acontecendo com as pessoas que estão indo para os hospitais públicos e esses hospitais de campanha de mentira. Por que de mentira? Ele próprio, Magno, o próprio prefeito Geraldo Júlio, numa entrevista com Bianca Carvalho, ele disse o seguinte: olha, estamos com 7 hospitais de campanha. Presta atenção, Magno. Estamos com 7 hospitais de campanha, mas eles não estão funcionando na sua totalidade, porque falta material humano e equipamento. Quem disse isso? Geraldo Júlio. Aonde? Na Rede Globo, Bianca Carvalho, é só procurar. Ora, se não tinha material humano e não tinha equipamento para fazer 7 hospitais de campanha, por que fazer? Aí vem o pior, Magno. Aí vem o pior. O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, a Polícia Federal está atenta. O que é que ele fez? Estes hospitais de campanha que não trabalhavam com 100% da totalidade foram contratados através de um OS, uma organização social, e a gente já sabe, no resto do Brasil, aqui de lado, na Paraíba, o que é que está acontecendo com essas OS. E o que é que ele fez? O governador foi preso lá na Paraíba. O governador preso. Por causa das OS. Governador preso, secretário de saúde preso, e não vai ser diferente aqui em Recife, Magno, não tenha dúvida, porque esse esquema das OS começou aqui em Pernambuco. Foi Pernambuco que exportou. Quem é que está por trás desse esquema das OS? Veja, Magno, todo mundo de Pernambuco sabe. Eu não vou ser leviano aqui para dizer, porque nós, infelizmente, temos processos que estão demorando demais. Veja, o esquema da OS começou em Pernambuco, mas na Paraíba já teve governador preso, secretário preso em outros estados. Recentemente teve uma operação. Aqui não andou ainda, como deveria estar andando. Mas eu sei quem é, você sabe quem é. Pernambuco todo sabe quem está atrás. Mas isso vai acontecer, vai estourar. Mas essas OS... Tu não pode dizer aqui quem é que está por trás disso? Não, Magno, eu prefiro não dizer porque eu não tenho prova. Né? Quem deveria já ter mostrado quem é são os órgãos que estão fiscalizando e estão demorando a mostrar as respostas. Mas eu vi no Instagram do senhor que o senhor relacionou lá todos os recursos que o governo do estado repassou para a prefeitura do Recife e supostamente
cada valor daquele, o senhor levantou uma suspeita de Não, isso aí desvio. não, e aí com certeza, Magno, veja só, são 670 milhões de reais que o prefeito Geraldo Júlio recebeu. Isso significa, se a gente for dividir em 60 dias, digamos, da parte mais dura da pandemia, são mais de 10 milhões de reais por dia que o prefeito Geraldo Júlio gastou. O que é que ele fez? Vamos lá, poucas coisas. Comprou 27 milhões de pares de luva. Quem está dizendo isso é Marco Aurélio? Não, é o portal da transparência, que está lá mostrando. Se você for dar... 1 milhão, não, eu vi 1 milhão de luvas. 27 milhões, Magno. Procura 27 lá. milhões. Dá mais ou menos 27 pares de luva para cada recifense. Tu recebesse a tua? Recebesse tua luva, porque eu não recebi a minha. Então, vamos lá. Os hospitais de campanha, que ele disse que estavam abertos, 7, mas que não funcionavam na sua totalidade, porque faltava material humano e equipamento, e por si só fica uma pergunta primária. Se não tem equipamento e não tem material humano, por que abriu 7? Por que não abriu 4 ou 3 e não investiu dinheiro em outra coisa? Mas abriu 7. E ele disse que os 7 não funcionavam 100%. Mas o que foi que o Ministério Público descobriu de contas? Que ele pagava os 100%. Ou seja, o hospital não funcionava 100%, mas recebia sob 100%. O nome disso, todo mundo sabe o que é. Mas ele, talvez querendo resolver o problema dos hospitais que faltavam equipamentos, ele contratou uma empresa de pet shop, mais especificamente ligada à compra de colchões para pet shop, e contratou para comprar equipamento para porco. O porco, todo mundo viu aí, empurraram o cano na goela do porco, ninguém sabe se ele ficou vivo, se ele não ficou, mas compraram o equipamento. Mas aí vem um outro detalhe. Quando o escândalo saiu, porque a imprensa hoje, porque Pernambuco, inclusive, eu quero aqui, Magno, aqui dizer uma coisa que serve de crítica, talvez construtiva, não é? A imprensa hoje, tirando você, Magno, em mais uns 2 no máximo, está muito quieta. Está muito Engessada, quieta. está engessada. Está muito quietinha, entendeu? Eu estou assistindo aquele não sei se você já assistiu, é o Comandante, é a história de Hugo Chaves, ou é Netflix ou outro desse aí. Rapaz, eu começo a ver aquele negócio, eu começo a ver o PSB na minha frente. Então, se não tiver você e mais um ou outro, não dá 4, não. As notícias não chegam. Hoje eu, inclusive, entrevistei o coordenador dessa CPI das Assembleias do Nordeste, um deputado lá, Davi Maia, lá de Alagoas, e ele me dizia que essa compra do consórcio Nordeste, que Pernambuco entrou aqui com 13 milhões, e que no total foram 50 milhões, foi o maior assalto público da história do país. É uma quem está por trás disso é uma quadrilha. Uma quadrilha. Eu li isso, eu vi a reportagem. Semana passada eu denunciei em cima disso o que eu denominei de maconhão, né? Porque teve o escândalo do porco, e aí, veja, o escândalo do porco foi o quê? A compra de equipamentos de respiração através de um pet shop. Aí chega a Anvisa, depois do escândalo, e foram testar. É evidente que eu sei, você sabe, que esses equipamentos são testados primeiro em animais, mas não são comprados. A Anvisa tem que aprovar. Sem aprovação da Anvisa. Veja, o prefeito que é auditor de contas, do Tribunal de Contas, o prefeito que tem 8 anos de mandato, ele faz uma brincadeira de maldade com o povo de Recife. Aí vem o escândalo do porco. Aí vem o governador. O governador disse, eu tenho que também comprar equipamento. Aí ele, em vez de comprar o equipamento numa empresa de pet shop, ele melhorou. Comprou numa empresa que é especializada em venda de produtos de maconha. O maconhão. Então nós temos agora o escândalo do porco, o covidão e agora a gente tem o maconhão. Recife e Pernambuco é a capital nacional dos escândalos. Essa do maconhão que você se refere, é essa do consórcio? Essa que você falou agora, do Davi, sim. A do consórcio? E do consórcio. E tem mais. Pernambuco, o cara embolsou 4 milhões e 300 mil, Magno, e disse assim, não vou devolver. E foi embora, deu um carreirão. O cara do maconhão aí, da empresa que vendia produto de maconha. Agora, veja bem, Marco Aurélio, eu fico impressionado do seguinte, como é que 9 governadores se reúnem, fazem um consórcio para comprar 50 milhões de reais de um dinheiro federal, né, que foi repassado para salvar vidas, e não tem critérios para selecionar uma empresa?
pior não é, Magno? O pior não é não ter critério. O pior é fazer como eles fizeram, dolosamente. Porque aí não é falta. Pois Veja, é, criminosamente, criminosamente. criminosamente. Porque, Magno, qual era o objetivo do consórcio? Qual é o objetivo do consórcio? Olha, eu me junto, eu sou governador, você é governador, o outro é governador, vamos se juntar. Porque quando a gente for comprar as coisas, sai mais barato, óbvio. Se a gente se junta, digo, temos aqui 10 governadores, 8 governadores, vamos comprar um produto baixo preço, porque você vai vender para nós 8. Então, as coisas, o consórcio era para isso. O consórcio não era para formar uma quadrilha. O consórcio perdeu a finalidade. O objetivo do consórcio, que era para os governadores comprarem mais baratos, prestarem um serviço melhor para a população, virou uma formação de quadrilha. E isso vai terminar em cadeia. Porque hoje em dia, Magno, as coisas não são mais como eram antigamente. Nós temos um ex-presidente da República que foi preso por causa de um sítio que não era nenhuma maravilha do mundo, de outro mundo, um apartamento que você também sabe que não era nenhuma maravilha do outro mundo, e ele foi preso, um ex-presidente da República. Pernambuco está caminhando... E nessa questão do dinheiro da Covid, já tem um governador que está ameaçado hoje, de né? o impeachment, que é o governador do Rio. Isso, tem o impeachment, tem um governador do Rio do impeachment, e eu li algo na sua coluna mais cedo, que eu acho que tem outro governador também. Do Pará. Do Pará, pronto. Pará. Então, o que é que nós estamos caminhando? Pernambuco transformou-se na capital nacional. Porque isso que está acontecendo no Rio e no Pará é pinto. Aliás, pinto não, porco. O porco é aquilo, é um pinto. Um pinto com um porco já é uma diferença grande. Né? Então, nós temos os canos do porco, nós temos o maconhão, 27 milhões de pá de luva. Nós temos... Você sabe quanto é que ele gastou? Magno, qual era a lógica? Veja só, qual era a lógica? Nós temos uma arena que está lá parada. Qual era mais lógico? Não era muito mais lógico que você tivesse transformado aquela arena num grande centro para receber toda a turma do Covid? Não era muito melhor... O Ceará fez isso, né? O Ceará fez isso. Isso é o lógico, sabe? Mas só que isso... A arena está pronta, Magno. A arena não tem o que gastar, Magno. A arena não tem o que construir, tem energia, tem água, tem banheiro. É só ter colocado os leitos, mas não. Vamos colocar, e foram para a Rua da Aurora, foram para a Embiribeira, foram não sei para onde. Mas, e pior, nos Coelhos, Magno, que eu conheço bem o bairro, eu quero aqui saudar todos os meus amigos dos Coelhos. Os Coelhos têm uma fábrica lá chamada Matarazzo, era uma antiga fábrica que tinha lá. O muro desta Matarazzo, dos fundos, ela é este muro, que é um muro grande, ele é o fundo de várias casas dos Coelhos. O Coelho é uma comunidade popular que acho que tem um grande déficit habitacional. Pois bem, eles pegaram essa fábrica Matarazzo, e fizeram um hospital de campanha lá dentro. O muro da Matarazzo, portanto, que hoje é um hospital de campanha de combate ao Covid, é o muro, os fundos de um inúmeras casas lá dos Coelhos. Ou seja, ele levou o Covid para dentro da comunidade. Agora, não era muito melhor, por exemplo, o próprio Geraldão, que está pronto já, segundo ele. Por que não botou no Geraldão? Por que não botou no centro de convenções e não concentrou tudo lá? Aliás, esse ginásio virtual do Geraldão, ele é a obra mais longa do Recife, já tem 8 anos, né? Pois é, e ele disse que entregar quando... Tem duas promessas, vamos relembrar aqui, Magno, vamos lá. Você que é um cara que estuda, que é historiador, que é um cara que tem na cabeça aí, fez por outra, quando termina as eleições, sempre escreve um livrinho. Vamos lembrar duas coisas de Geraldo Júlio. Campanha de 2012, Geraldo candidato a prefeito. Vamos falar da área de saúde, Magno. O que foi que ele prometeu? Você lembra na área de saúde? Não. Três UPAs. Ele prometeu em 2012. Disse que ia construir 3 UPAs. Sabe quantas ele construiu, Magno? Nenhuma. Disse ele que ia mudar a história da educação no Recife. Porque é um fato. A grande maioria das escolas do Recife são arrumadinhos. É uns puxadinhos para poder colocar os alunos. Porque se fosse o filho dele, ele não botava lá. Mas sabe quantas escolas Geraldo Júlio construiu ao longo de 8 anos de governo? 5. Então, a UPAE, ele prometeu, quando não fez nos 4 anos, quando chegou na reeleição, foi com a maior cara lavada, cara de pau, dizendo, não construí por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não construiu de novo. Acabou-se o governo e as UPAEs não saíram. Eu pergunto, Magno, a você, se essas UPAEs especializadas tivessem saído, como ele prometeu, estivessem funcionando como ele prometeu, teriam sido muito importantes nesse combate ao Covid. Mas o que foi que o Geraldo fez? Nada. Ele está aqui. Eu desafio agora aqui que entre agora no seu programa. Um agente de saúde, não identifique o nome, mande até um terceiro. Diga qual é o posto de saúde para ela não ser perseguida. Me diga se ela tem EPI.
E são os agentes de saúde que visitam nossas casas. E onde é que estão os EPIs que a prefeitura comprou? Você vai nos postos de saúde, faltam dipirona. Os médicos trabalham lá pela misericórdia. Ó, Então, geral... deixa eu te dar, Marco Aurélio, um depoimento sobre essa questão de remédio. Pois Eu não. estive em Fortaleza e achei lá um negócio muito interessante. Esses remédios que os pobres vão nos postos, vão nos postos. Remédio de pressão, um remédio de pressão, exato. Eles vão lá no posto público da prefeitura e tal, e está faltando tal remédio, certo? Aí eles anotam o remédio, porque geralmente quem vai ali, o mais idoso, usa 4, 5, 6 remédios e tal. E às vezes não tem todos os remédios. Aí aqueles que faltam, eles anotam, dão um protocolo ao paciente e ele recebe na estação rodoviária próxima à casa dele, no bairro dele, para evitar dele comprar uma nova passagem para ir para o centro da cidade e para evitar a locomoção dele para um local mais distante. E se ele estiver doente, não puder receber o remédio, ele dá o protocolo a um sobrinho, a um parente, da cara vai lá no posto mais próximo da rodoviária. Geralmente eles têm uma estrutura na rodoviária, sistema na rodoviária, e essa pessoa recebe em nome dessa pessoa. Achei muito interessante essa experiência. Ô, Magno, e não falta remédio. Magno, eu lhe pergunto, custa caro fazer isso? Não. Precisa de... Você sabe quanto é que o Geraldo Júlio gastou, Magno? Voltando novamente aqui, mas vou voltar para o remédio. Só para a gente fazer um parâmetro. Sabe quanto é que ele gastou para fazer o planejamento, veja, o planejamento dos hospitais de campanha? 17 milhões de reais. Sabe quanto ele gastou? Não, desculpa, 17 milhões não, 170 milhões de reais. Veja, 170 milhões para fazer um planejamento. Sabe quanto ele gastou de gestão para gerir? Será que não tinha gente na prefeitura para fazer isso? 9 milhões de reais. Então, dinheiro tem, Magno. Dinheiro tem. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, disse a mim na semana passada, ele vai estar com você aí, né? Até fiz uma postagem no meu blog, ele dizendo que o governo federal já repassou para Pernambuco 1,5 bilhão. Pronto. Para Pernambuco. Né? Para Pernambuco. Mas o governador repassou para o prefeito Geraldo Júlio 700 milhões. Então, 700 milhões. É quase 1 bilhão de real. Quer ver uma coisa? Ele repassou 700 milhões de reais. Vamos pegar as prefeituras do lado, quanto foi que ele repassou? O governador? Jaboatão está aqui colado com o Recife. Jaboatão ele repassou 11 mil reais. Isso é o quê? Isso é uma vergonha. Isso é vergonha, isso é falta de compromisso, isso é falta de respeito ao povo. Jaboatão e Recife está colado aqui. Se você for olhar de certo aspecto para Jaboatão é até mais, digamos assim, necessita em tese, até mais do que Recife, né? Porque tem uma situação mais complicada. Como é que um município como Jaboatão pode receber 20 mil reais? Isso é falta de vergonha na cara mesmo, não tem outro nome não. Às vezes as pessoas, Magno, gostam de falar muito polido, muito bonito. Eu acho que a gente tem que ter educação, eu acho que a gente não pode ser leviano, a gente tem que ter responsabilidade com o que fala, mas tem coisa que não dá para a gente falar bonito. É falta de vergonha na cara. O que o governador está fazendo, o que é que ele fez? Ele quis eleger o príncipe a todo custo. Pegar 700 milhões, como é que se justifica? Como é que esse homem vai se justificar no Tribunal de Contas e dizer, eu liberei 700 milhões para Recife e 20 mil para Jaboatão? Ele pensa que as pessoas não estão vendo isso. 20 mil não, 11 mil. Aliás, 11 mil, desculpa. 11 mil. Desculpa, 11 mil reais. Ele acha que as pessoas não estão vendo isso. E quiseram usar o Covid para fazer caixa de campanha. A verdade é essa. O cara que compra uma empresa, uma ME, que recebe, no ano anterior, o faturamento dela foi 80 mil reais. Da noite para o dia, um contrato de 13 milhões de reais. Quer dizer, tem um bocado de burro aqui em Recife, né? Os empresários daqui. Agora, Marco Aurélio, o senhor sempre esteve ao lado deles lá atrás, não? Não, o senhor rompeu por quê? Não, vou lhe dizer, eu não sempre estive com ele. Eu fui eleito com ele em 2012. Sim. E fui vice-líder do governo dele no primeiro momento. Isso, não é? Isso. Mas há uma coisa que aconteceu com o Geraldo Júlio, que é fruto de tudo que está acontecendo. Até então, Geraldo Júlio era uma pessoa, até o dia, infelizmente, Eduardo morreu. Quando o Eduardo morreu,
Geraldo Júlio quis ser o substituto de Eduardo. E, aliás, esse é o grande problema dele. A grande frustração de Geraldo Júlio é que, passado todo esse tempo, ele não consegue chegar à altura dos pés de Eduardo. E nessa questão dele querer se substituir Eduardo, de virar. Até eu me lembro que Eduardo tinha uma coisa diferente, que eu nunca tinha visto em ninguém. Só fui ver depois que ele morreu com Geraldo. Eu não sei, você conviveu com o Eduardo algumas vezes, talvez tenha visto ele em algum lugar tomando cerveja. Ele tem uma história de tomar cerveja com gelo. Eu nunca tinha visto isso com gelo. Ele tava gelo no copo e tava com cerveja e tomava. Aí, quando eu vejo um dia, depois que Eduardo morre tudinho, Geraldo tomando cerveja com gelo. Então, ele saiu copiando Eduardo em alguns detalhes, mas Até na roupa, né? no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de se comportar. Eduardo era um cara que batia a mão na mesa quando ele governava. Ele batia, mas você teve... Eu me lembro de... Eu estava certa feita no palácio, eu me lembro de você com ele ali, peitando ele. Ele peitava, mas ele era aquela história. Ele peitava você, mas depois dava uma ligação, ajeitava. Ele sabia fazer as coisas. Geraldo Júlio, depois que Eduardo morreu, ele começou a ter uma fama que no dia que chegou em mim, aí eu digo, a partir de agora... E eu dizia, no dia que fizer comigo, eu deixo. E o que ele fez com o senhor para o senhor sem romper? palavra. Ele não tem palavra. Geraldo Júlio é um homem, um político sem palavra. E eu escutava isso de deputados, escutava disso de vereadores, até o dia que aconteceu comigo. E eu vou relembrar o fato. Você sabe que eu venho numa luta, desde a época que eu sou vereador, que fui vereador com muito orgulho, de que a questão da indústria da multa do Recife. Eu tinha feito, eu uma vez peguei, veja como foi que nasceu essa ideia, Magrinho, é óbvia. Eu, certa feita, peguei um táxi, estava sem carro, e o taxista, ele vinha da Guabiraba, ele estava vindo lá, e disse, olha, eu passei 1 hora e tantos minutos para pegar o início da Vida Norte para chegar ao meu escritório ali no centro do Recife. Eu digo, é mesmo? Ele disse, porque as lombadas eletrônicas que tem lá na Guabiraba está deixando o trânsito lá em Abreu Lima. Eu digo, rapaz, não. Ele disse, Eu depois fui olhar. Aí o motorista está curioso para mim e disse, senhor doutor, e ele não sabia que eu era vereador. Mas não era tão fácil. Quando a gente vai no São João, na Semana Santa, não desligam as lombadas eletrônicas para fluir mais o trânsito, você ganha uma velocidade média. Eu digo, é verdade. Então, a mesma coisa era no horário de rosto, na hora do hora de movimento, devia pegar essas lombadas eletrônicas para desligar, porque a gente ganhava um tempinho a mais. Não é que ninguém vai andar 200 quilômetros, mas você aumenta a velocidade média, flui o trânsito. Eu peguei essa ideia, estudei com minha equipe, apresentei um projeto na Câmara, os vereadores todos votaram a favor, inclusive a minha querida amiga Aline, todos votaram a favor, só que quando chegou para o prefeito, ele sancionou, ele vetou o projeto. Sileno me liga, à noite, diz, teu projeto foi vetado. Eu digo, tudo bem, por quê? Não, porque é inconstitucional, não é inconstitucional, Sileno. Por quê? 2 linhas, mano. Inconstitucional, pá. Eu, tá bom. Mas, rapaz, isso aqui eu digo, não tem conversa, isso não existe. Se vier aqui para casa, eu vou brigar com a casa para derrubar o veto do prefeito. Aí o prefeito me chama. Por que é que ele é sem palavras? Eu estou lhe respondendo e contando a história. Vou ser bem curto. Vou lá. Por que vocês romperam? Agora, porque ele não tem palavra. E vou lhe relembrar. Não sou eu que estou dizendo, não. Está em os jornais, é só procurar. Fui a ele, disse, prefeito, e contei essa história todinha. Isso não veio da minha cabeça, isso veio de um taxista. Não é ideia minha. É um cara do povo, que está no trânsito todo dia. E tem lógica. Quando a gente vai para Gravatar, no São João, lá na Semana Santa, não desligam as lombadas. O senhor vê alguma Ferrari passando a 200 km por hora? Não. O trânsito fica lento, porque é muita gente andando naquele horário, mas ele flui mais. Você estressa menos o motorista. E eu conversei isso com eles. Prefeito, vamos fazer um negócio? Bora fazer um teste na cidade? Eles, qual é o teste? O senhor pega 30 dias, no horário de rosto, que era o meu projeto de lei, e desliga de manhã cedo, de 5h30 às 7h30 da manhã, e à tarde, de 5 da tarde às 7 da noite. É isso. E aí a gente vê se o trânsito destravou mais ou não. Está batido. Chamou Braga, João Braga na época, sentou-se todo mundo, tiramos foto e combinamos que no dia 1 de agosto começaria este teste no Recife. Para surpresa, peguem os jornais. É só procurar. Na véspera, passou-se 30, porque isso era mais ou menos meio de junho. Não tinha lógica fazer este teste em julho, porque julho não tem aula. Então, eu digo, vamos pegar a volta às aulas e a gente faz o teste. Magno, página, está aí nos jornais. Aí o Jornal do Comércio, Diário, Folha, alguns blogs, não sei nem se você da época também não colocou algo a respeito, todo mundo comentando esse negócio, falando, e eu, massa, vai ser bom, porque a gente faz o teste, eu posso estar errado. E os prefeitos, se eu estiver errado, eu serei o primeiro a subir na tribuna e dizer, estou errado, não resolveu nada, deixa do jeito que está. Foi o que aconteceu, Magno. Na véspera do dia 1, no dia 31 de julho,
no dia 1, na véspera, 7 horas da noite, perto das 7 horas da noite, eu recebo uma ligação do Silênio Guedes querendo falar comigo. E eu fiquei lá desconfiado. Fui me encontrar com ele nesse shopping que tem aí junto ao Recife Antigo, no Passa Alfândega. Estava lá Sileno e Rodrigo Coutinho. Rodrigo, o secretário de governo, esqueci o nome agora. Fui para lá. No meio do caminho, minha mulher me liga e diz: olha, saiu na NETV agora que o prefeito não vai fazer o teste mais não. Ele desistiu e não vai fazer o teste. Eu digo: eu não acredito. Quando eu cheguei lá, o Sileno cheio de dedo para me dizer que não tinha mais o teste. Eu digo: Sileno, é o seguinte, eu lamento muito, Sileno, que você trabalhe com o prefeito. Eu estou citando o nome, porque se ele estiver ouvindo, ele vai dizer se eu estou mentindo. Eu lamento que você trabalhe com um homem que não tem palavra. Ele foi para a imprensa comigo e disse que ia fazer o teste. Ele não tem palavra. A partir de hoje, eu não trato mais com esse cidadão. Porque um homem que não tem palavra não serve para nada. Infelizmente, você tem que aguentar ele. Eu não sou obrigado a aguentar ele, não. A partir desse dia, eu rompi com o prefeito, porque ele não tem palavra. O senhor tinha muitos cargos lá na prefeitura? Zero. Não, cargo eu tinha. Porteiro, vigilante, serviços gerais, esses cargos aí eu tinha um bocado. Um bocado não, tinha uma quantidade boa, porque meu povo... O senhor está rompido também com o Fernando Bezerra? Com o Fernando, não. O Fernando é meu amigo pessoal, total. Sou amigo do Fernando, Fernandinho, Miguel, Antônio, Adriana, que é a esposa de Miguel, da mãe de Fernando, sou amigo de todos eles. Qual o seu grupo político hoje no Recife? No Recife, os meus amigos. Meu grupo são os amigos que votam comigo desde o início da minha eleição, lá atrás. Eu perdi 4 eleições, Mago, para me eleger a primeira. A última eleição que eu perdi por 118 votos. Mas eu digo, eu quero ser vereador do Recife. A maioria das pessoas que votaram comigo, desde lá atrás, todas as que eu perdi, continuaram comigo, porque eles acreditavam que um dia eu poderia atender a expectativa deles como vereador. E eu me orgulho muito. Fui vereador, me reelegi, fui primeiro secretário. Aliás, deixa eu lembrar outra falta de palavra de Geraldo. Na eleição da mesa, é lógico que o presidente da casa teria que ser do PSB, é o partido. Mas quando chegou, ele veio se meter na eleição da primeira secretaria. E tinha um candidato, Aerto Luna. E eu disse: não, eu não aceito. A casa tem que ter o primeiro secretário. E fui, enfrentei ele. E me elegi primeiro secretário. Por que ele faltou a palavra, Marco Aurélio? Porque ele disse a mim que não ia se meter. Ele disse: a presidência é comigo, mas não vou me meter. Vocês se virem na primeira secretaria. Às vésperas da eleição, ele colocou os secretários para dar pressão. Inclusive, uma das pessoas que levou pressão e foi decentíssima comigo foi a Aline Mariano. Pode perguntar a ela que ela vai me confirmar. Levando pressão para não votar em mim. Ela disse: eu já dei minha palavra. Eu disse: não, mas você muda, mas você vem pedir agora, depois de dar a palavra. A Aline foi uma das que levou a pressão para não votar em mim. E graças a Deus eu fui primeiro secretário, administrei com a casa, fizemos uma boa administração. De lá eu vim para a Assembleia e tenho muita saudade da Câmara, porque todo político, eu digo isso todo dia, muita gente já ouviu o que eu vou dizer, devia ter uma lei, mano. E você sabe o que é isso. A Aline foi vereadora lá na cidade dela, em Afogado da Engazeira. É uma brilhante vereadora em Recife. Não há cargo político mais importante na República do Brasil do que ser vereador do Recife. É uma pena que alguns não sabem ser vereadores. Confundem ser vereador com despachante. Confundem ser vereador como pau-mandado de prefeito. É diferente. Eu não vou citar nomes aqui. Até porque... Pois não. Como fazer uma campanha sem apoio de partido, sem chapa de vereador, sem coligação, sem tempo de TV? É um desafio muito grande. De tudo que você falou, eu tenho 2 coisas que eu tenho aí. Realmente eu não tenho tempo de televisão, realmente eu não tenho fundo partidário, mas eu tenho uma chapa de vereador. Nós vamos eleger 3 ou 4 vereadores. A chapa foi montada junto por mim e Ednádio. A chapa está organizadinha, a chapa de vereador do Recife. E nós temos hoje, eu não posso lhe dizer agora, não estou blefando, não sou de mentira, não gosto de mentira, gosto de falar as coisas sérias, mas essa política é estratégia. Hoje de manhã, nós fechamos o primeiro partido que vai coligar com a gente. E eu quero lhe dizer que quando nós anunciarmos, vai ser uma surpresa para muita gente. Nós temos coligação e temos chapa. Anuncia aqui na live que já vai ser manchete. Eu me comprometo com você a dizer a você em primeira mão. Agora, a pessoa que fechou comigo precisa acertar um detalhe com alguém, e aí política tem que ser mineira, né, Mago? Agora eu me comprometo. Se você ouvir essa notícia num jornal que não seja o primeiro seu blog, nunca mais você fale comigo. Agora, Marco Aurélio, como é que o senhor vê dentro dessa
desse grupo de candidatos da oposição, evidentemente que o senhor vai dizer que o senhor tem chance de crescer e tal, tudo, mas quem é que o senhor vê assim, com chances de ir para um segundo turno com o João Campos? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte: tem muita gente falando em história de união, né? Esse foi o grande erro da oposição. Quando A nós oposição, fizemos. ela não se une à oposição. Não, não é isso. Nós nos unimos na eleição de 2018. Nós Mas tivemos se uniram praticamente. no segundo turno. Não, mano, no primeiro turno juntou todo mundo, Fernando, Raul, lembra? Eu não estou falando de 18, né? Nós não tivemos. 18. Aí, por conta disso, por causa de um percentual pequeno, que eu nem me lembro quanto, acho que foi 3%, não Em era pequeno 18 aí. não foi prefeito, não. Não, eu estou falando de governador, estou falando. Eu não era governador. Em 18 eu já estava na oposição, não é? Nós cometemos o erro de querer unir todo mundo. Era para ter tido 3 ou 4 candidaturas. Mas foi o que aconteceu. Tinha essa tese que devia ter a união, teve a união, resultado, não teve segundo turno. Então, em cima disso é que eu quero raciocinar agora. Nós precisamos. A estratégia tem que ter vários candidatos para provocar o segundo turno. Múltiplas candidaturas, não é? Aqueles que puderem ser. Por que é que eu posso ser candidato? Primeiro, eu tenho um partido que me apoia. O presidente estadual, o presidente nacional do partido, Levi Fidelis, o presidente estadual, Inácio Silva, me apoiam. Não é? Segundo, nós temos uma chapa de vereador. Ninguém pode ir para a rua sem ter um exército com você. Eu tenho essa chapa. Nós temos uma chapa completa de homens e mulheres. Temos mesmo, viu? Porque tem muita gente que diz que tem e não tem. Nós temos mesmo. Então, é importante as múltiplas candidaturas. No campo, o que é que nós temos hoje? Temos o do Partido Suíno Brasileiro, que é candidato. Temos Marília, pelo PT, que vai ser candidata. Temos a delegada, que é candidata. Temos uma candidatura que está sendo construída aí, que pode sair, que é a do Feitosa, certo? E vai ter a minha. E talvez ainda tenha mais um aí. Então nós teremos... O senhor quer ser o candidato aqui do governo federal, do presidente Bolsonaro? Eu quero ser o candidato do povo, Marcos. Pode até soar como demagogia, né? Eu penso que as eleições não se confundem. É evidente que eu quero o apoio do presidente Bolsonaro. Eu votei nele. Se você for olhar direitinho, eu quero relembrar, porque ninguém lembra. Eu votei em Bolsonaro. O meu comitê era aqui na Herculano Bandeira. Tinha uma foto desse tamanho de Bolsonaro e de Mourão do lado. Inclusive, o senhor deu o título para o Mourão aqui, de cidadão pernambucano. Eu queria saber o que ele fez. Não. Cidadão recifense. Recife, exato. Eu queria saber o que ele fez pelo Recife. Eu lhe digo já o que ele fez, mas deixa eu só concluir essa questão da eleição. O presidente Bolsonaro estava no meu comitê. Estava nas minhas propagandas todas. Não há nenhuma que não houvesse. Eu via muita gente aí, inclusive do partido do presidente da República, PSL, que quando chegava aqui no último quadradinho, estava em branco. O meu estava aqui, Armando Monteiro em cima e Bolsonaro embaixo. No meu comitê estava a foto do presidente da República e a foto de Mourão. Mas quando terminou o primeiro turno, todo mundo sabe que termina no domingo, não é? Quando terminou, o comitê, que era de Bolsonaro, foi fechado. E eu peguei e liguei para o cara, que era o dono do proprietário aqui do Pina, da casa, e disse: amigo, tu pode me alugar, porque eu já estava programado, só era até a segunda-feira eu ia entregar tudo. E o meu comitê foi o comitê de Bolsonaro. A única coisa que eu pedi à turma na época foi o seguinte: vocês podem tirar minha foto, tire a foto do meu federal, que é Fernando Filho, agora a foto de Mourão vocês deixem. E a de Bolsonaro, é lógico que eles vão deixar, bota mais foto de Bolsonaro, mas deixa a foto de Mourão aí, que era do meu partido. O que é que Mourão fez pelo Recife? Mourão morou 3 anos aqui em Recife. A Mourão tem uma filha que nasceu aqui em Recife. Mourão trabalhou aqui no comando do Exército, aqui no Recife. E nesse período que ele trabalhou aqui, que ele prestou serviço aqui no Recife, a filha dele nasceu em Recife. Então, nada mais justo do que eu dar o título de cidadão a ele. Mas de ação concreta mesmo em favor da cidade, eu não vejo que ele tenha feito alguma coisa. Veja, Magno, eu respeito o seu ponto de vista, mas se a gente for analisar, Magno, a quantidade de título de cidadão que dão aí no Recife para algumas pessoas, eu tenho certeza que... o senhor vai cometer o mesmo erro dos outros? Não cometi não, porque o título não foi dado sozinho. O título foi dado por todos os vereadores da Câmara, inclusive, por unanimidade, e nós todos demos o título de cidadão. Eu apenas fui o autor da proposta. E, aliás, quero lhe dizer, Magno, foi uma das festas mais bonitas que eu vi, porque eu vejo gente receber título de cidadão do Recife. Eu nunca fui. Vou até jogar aqui quem sabe um dia eu serei. Eu nunca fui, nunca recebi um título de cidadão de Afogado da Engazeira. Mas não tenha dúvida, no dia que eu for, no dia que eu receber, eu vou fazer aquilo ali um orgulho.
Eu acho um dos títulos, uma coisa mais importante, é porque não dão valor. É quando você dá um título de cidadão a alguém. Você está dizendo, meu amigo, você não nasceu aqui, mas agora você vai ser daqui. O General Mourão conseguiu lotar aquelas galerias todas. Não foi porque eu botei ônibus, não, porque ônibus não. A quantidade de gente, rapaz, que eu não sabia que do povo gostava dele. Ele só tem um defeito para mim, Magno, né? Porque quando eu perguntei qual era o time que ele torcia, ele enrolou a língua e eu percebi que ele não era alvirrubro. Mas ninguém é perfeito. Marco Aurélio, vou lhe pedir um favor para a gente ser mais Oi. objetivo assim, em alguns temas Bora. que eu vou colocar. Mobilidade urbana, o que é que você faria? Primeira coisa que eu faria, Magno, eu irei prefeito do Recife, eu irei suspender todas essas caça-níqueis que existem no Recife, que são essas lombadas eletrônicas e esses pardais. Por 90 dias não se multa ninguém. Farei um estudo para que voltem, porque é importante que exista. O problema é que as lombadas, esses pardais, eles devem existir para nós cuidarmos da vida das pessoas, porque infelizmente tem doido em todo canto. O cara quer correr, quer fazer miséria, mas a forma como está colocada é justamente para tirar dinheiro, roubar o recifense. Suspenderei as lombadas, farei um estudo, elas não voltarão na sua totalidade. Se eu pudesse dar um chute, mas aí eu só posso dizer isso quando a gente fizer o estudo, eu garanto que ela voltaria em torno de 50%. Metade eu mandava. Agora, também tem uma coisa que eu farei. Eu farei uma investigação em cima, uma auditoria forte em cima dessa CTTU. Porque até hoje eu não sei para onde vai o dinheiro das multas. E desafio alguém que saiba. Veja, em 2016, Magno, o prefeito arrecadou de multa em 16, 25 milhões de reais. Aumentou em 17, aumentou em 18. Quando chegou em 19, sabe para quanto foi? 98 milhões. Quase 4 vezes mais. Você imagina o que é 100 milhões de reais arrecadado de multa e você pergunta para onde foi esse dinheiro? Ninguém responde. Então, eu irei suspender as lombadas, farei uma fiscalização, uma auditoria duríssima em cima da CTTU, porque eu quero saber, e o povo do Recife tem que saber para onde é que está indo, quem é que está embolsando o dinheiro das multas do Recife. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu quero saber, a minha pergunta foi no sentido de desafogar o trânsito do Recife. Desafogar o trânsito, Mago. Nós não temos investimento no trânsito. O último investimento que foi feito aqui foi a Via Mangue, e que mesmo assim já começou errada. Você sabe de quando ela chega no fim, o esgotamento que tem. Então, é preciso estudar o Recife, e eu vou estudar o Recife com as pessoas que andam no Recife. Não adianta a gente estar com essa conversa. Sabe o que eles vão fazer amanhã? Vai começar o negócio da faixa da Agamenon Magalhães. Enquanto nós estávamos em casa, na pandemia, eles encheram a Agamenon Magalhães de câmara. Amanhã vai ter uma faixa só para ônibus. Isso vai dar uma confusão grande no trânsito do Recife. Para quê? Para arrecadar. Não há nenhum... A mobilidade do Recife, o trânsito do Recife, ele tem que ser tratado como uma questão educativa. Educar. Temos que estudar como é que a gente vai aumentar as vias. Por exemplo, eu fico pensando, eu passo na Vida Norte todo dia, e eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente faz para aumentar isso aqui? Tem que desapropriar. Tem que ter dinheiro para poder você alargar. Em todo lugar do mundo, as avenidas são alargadas. Agora, você não pode jogar uma culpa. Tem gente que diz assim, Magno, ó, bora criar a estratégia do Geraldo Júlio de Braga é esta. Ó, vamos complicar o trânsito. Bora meter faixa azul e multa para as pessoas deixarem os carros em casa e andarem de ônibus. Você viu a reportagem que saiu hoje com a volta dos ônibus com a pandemia? Nós temos um serviço público que funcione. Lá em Salvador, voltando para Salvador, a Semineto deu um show. E observe, o metrô é federal. O prefeito da Bahia é do PT. A ACM Neto é do DEM. Não, governador. Desculpa, o governador é do PT e o ACM Neto é do DEM. Do DEM. PT e DEM se juntaram e botaram o metrô para funcionar. Aqui, o PSB só sabe se juntar para fazer mal ao povo. Para comprar instrumento para porco, para comprar negócio de maconha, para não resolver o problema do Covid. Eles não conseguem juntar. Não conseguem se juntar, inclusive, na hora de resolver a questão da água, mano. Tem bairros aqui, eu cito o Alto Santa Isabel, o Alto Mandu, que tem casa que passa 30 dias sem chegar água. E a Compesa é de quem? Do governo do Estado. PSB. Prefeitura do PSB. Marco Aurélio, o governo Geraldo Júlio tem uma vaidade de falar sobre esses compás. Isso que construiu o compás, para impressa são 3, né? 2 ou 3 compás e tal. Isso. E acha isso uma grande realização da gestão dele. Qual a sua opinião sobre os compás? Máquina cabide de emprego. Engodo.
enrolação. Falando português popular, pala, enrolação, fábrica de emprego. Não sou contra, não estou dizendo que o Compaz não tem as suas coisas positivas. Se o Compaz funcionasse, Magno, porque qual é o propósito do Compaz? Principal, item 1, diminuir o quê? A violência. Acabamos de ver aqui agora, a violência em plena pandemia aumentou quantos por cento? Quantas pessoas foram assassinadas? Eu faço um desafio também a quem estiver me ouvindo, Magno, aqui, inclusive aos policiais. Você sabe onde é o maior ponto de droga do Recife? Na frente do Compaz, daqui da bomba do Emetério. Eu estou dizendo, pega um carro, a Polícia Civil que estiver me ouvindo agora, pegue e faça uma campanha lá, e vá ver se é o que eu estou dizendo. Na frente do Compaz é o maior polo de distribuição de droga do Recife. E aí, Magno? E aí? O Compaz é um grande cabide de emprego. Só isso. Mais nada. Bom, saúde pública, hospitais municipais, ou só criaria mais hospitais? Magno, primeira coisa, eu quero sugerir aqui a todos, que nós podemos, todos os candidatos a prefeito do Recife, eu queria fazer um desafio a todos os candidatos, que nós, sem olhar, podendo até aumentar, nós reduziremos, agora eu errei o português aqui, em 50% os cargos comissionados da prefeitura e os terceirizados. Isso é uma fábula de dinheiro. Esse dinheiro você pode pegar e investir nos postos de saúde. Essa ideia que você viu no Ceará, não precisa andar muito longe, não. Eu, se for prefeito do Recife, eu quero, inclusive, convidar quem conheça o Brasil, administrações que deram certo. Não precisa gastar dinheiro, não. O máximo que vai gastar é o dinheiro de uma passagem. Para você ir aí em Salvador, para você ir em Fortaleza. Ideias como você acabou de dar aí, simples, que não custam dinheiro, mas que precisam ter um princípio fundamental. É preciso ter Deus no coração, ter humanidade, para poder a gente pensar em quem está precisando daquela ação. Porque não, imagine você, Magno, a pessoa tem uma mãe em casa que precisa de um glicoformina, um remédio de pressão, um remédio de diabetes, e você chegar no posto de saúde e não tem. E aí abre o jornal, abre o seu blog e vê escândalo de porco, escândalo de maconhão, escândalo de luva, 670 milhões, 700 milhões, e não tem um remédio de pressão. Não tem muitas vezes de pirona. Agora, Marco Aurélio. Então a economia dos cargos comissionados e dos terceirizados, só aí dá para você investir com força na saúde. E aí sim, colocar os UPS que ele prometeu nas ruas, pegar os postos de saúde, que tem posto de saúde, mano, que os idosos, quando vão para lá, ficam no sol. Não pode faltar remédio básico no posto de saúde. Você tem um problema hoje, e agora mais do que nunca, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, nessa questão da pandemia, tem muita gente doente. Vai ter muita gente que vai sair com depressão. Vai ter muita criança que vai sair com depressão dessa questão dessa pandemia agora. E eu pergunto, os nossos postos de saúde têm psicólogos, têm psicoterapeutas, como é que vai fazer? O rico vai procurar o que tiver dinheiro, vai pagar, vai fazer terapia, vai levar o filho ou ele próprio. E os que não têm, vão fazer como, Magno? Vai ser na tora? Porque a saúde mental é um problema muito sério. Só quem já teve problema sabe o que é isso. E aí, como é que vai fazer? Os postos de Recife, eu tenho uma eleitora, coitada, que me procurou, porque ela tem o filho dela, tem um problema mental, ela criou um bebê. E ela disse, Marco, eu não aguento mais. Eu estou indo nos postos, não tem. Eu preciso que um psiquiatra dê um laudo para meu filho, para que eu, pelo menos, ele tenha o VEM, para poder andar com ele batendo nas portas dos médicos. E não tem um psiquiatra para dar um VEM, assinar um laudo do meu filho para eu ir para o VEM. São coisas assim que dói no coração, Magno. E que não podia estar acontecendo, Magno. Não podia estar acontecendo o que está acontecendo com o Recife após 8 anos de gestão. Recife é uma cidade muito carente de parques, de áreas de lazer. Onde é que o senhor vê aqui na cidade espaços para dar aumento a esses parques? Há uma grande discussão, não é? Por exemplo, Recife nós não temos Boa Viagem, que é um bairro enorme, e há uma grande discussão hoje com essa questão aqui dessa área que foi o drive-in, que foi o aeroclube. Então há uma grande discussão que até hoje o prefeito não teve coragem de resolver. A verdade é essa. Vai ser ali daria um bom parque ali? Ali daria, é muito bonito. Eu moro aqui perto, Magno, e eu ando. Eu acho que ninguém nunca reparou e até convido. Ao lado do Rio Mar tem uma pistazinha de andar. É bacana, porque você fica andando ali ao lado do mangue.
Então é muito bonito aquilo ali, daria um grande parque. Agora, qual é a discussão? É botar os habitacionais e o parque? É botar só os habitacionais? É botar só parque? E ali seria um lugar para ter um grande parque. Recife precisa ter um parque à altura, digamos assim, do Ibirapuera, à altura de um Central Park, como tem em Nova York. Recife precisa ter um parque. O único parque que eu me lembro que foi construído foi para o Joaquim Francisco, lá na Jaqueira, que hoje a cidade cresceu. O E Parque de ele já Santana também, né? tem o Santana também, o Parque Santana, desculpa. Cresceu. A gente precisa ter algo aqui na Zona Sul. Você quer dar aqui na Zona Sul? Não tem. E não é só na Zona Sul, vai fazer um grande O complexo Dona para que as Lindu, que pessoas venham. João Paulo fez aí, ó, o Dona Lindu. O O Dona que é que você Lidu acha dele? o Dona Lidu, Magno, eu me lembro que eu fui contra na época, né? E houve, a grande O questão dele era, é que ele não tem árvore, né? É pronto, a muito grande sol, questão né? era essa, né? É uma obra realmente bonita, eu observo, nunca entrei, confesso, nunca fui, mas eu vejo as pessoas de domingo ali usando o parque. Então, para mim, já me satisfaz. Eu ver o povo ali na frente, eu acho que ele atingiu um objetivo. Agora, de fato, não tem verde. Não é? A gente precisa ter uma área verde, bonita. Se você andar, eu insisto de novo, aqui do Rio Mar, quando você passa nas árvores, tem o nome de cada árvore, tem um nomezinho, é bacana. Eu não sabia que tinha cada nome lá científico, tem várias árvores com nomes diferentes nesse trajeto. Então, imagina um negócio desse bonito, para as crianças irem estudar a natureza, perto do Recife, é para você de domingo, você poder. Então, o Recife precisa de um lugar como este. À primeira vista, o lugar que eu enxergo seria este aqui, do Pina. E aí teria que ter uma conversa, porque qual o problema do Pina? Por que não andou? Porque Geraldo prometeu, aí vem a história que ele não cumpre, né? Prometeu que lá ia ser prédio, casa. E aí, quando veio o projeto do Antes Floresce, que era essa questão do parque, veio a grande confusão. Ah, não, mas o prefeito prometeu que ia ser casa. Ah, não, tem que ser habitacional. E ficou essa grande guerra. E ele, como sempre, frouxo, não tem coragem de enfrentar os problemas e deixa o povo sofrendo. Agora ele está chegando já ao final da live, mas eu gostaria de colocar uma coisa aqui para o senhor responder. A questão do bloco de oposição. Vocês estão condenando muito Condenando, não, nós estamos não, condenando tá, né? esses escândalos no Recife, Sim. de respiradores de porcos e tal, de empresa sem condições de maconha. essas coisas todas. Eu perguntaria o seguinte: por que o bloco de oposição não faz um movimento pelo impeachment do prefeito? Você fala da Câmara, aí seria a Câmara dos Vereadores. Sim, mas você não é candidato a prefeito? Sim, mas Não você tem os diz... partidos de oposição lá? Tem, mas veja, Magno, lamentavelmente, e esses vereadores vão pagar por isso. É muito boa essa pergunta e é oportuna. Eu gostaria que todos os vereadores ouvissem ela. Olha, quem decide eleição, cada dia mais que passa, por mais que as pessoas pensem que não, é o povo. Se esses vereadores tivessem cabeça, tivessem juízo, pela a quantidade de malversação do dinheiro público que Geraldo Júlio vem fazendo, alguém daqueles vereadores já deveriam ter levantado a voz e ter, nem que fosse para ser esmagado, para ter 2 ou 3 ou 4 votos lá, mas pelo menos para mostrar ao povo que tem vereador ali que se preocupa com o erário e se preocupa com o povo. Infelizmente, os vereadores estão dormindo e eles vão sentir o peso disso nas eleições, que o povo vai dar a resposta. Muito bom. Eu agradeço aqui a sua participação. Eu que agradeço. Espero revê-lo aqui ao longo da campanha. Meu compromisso está feito. Primeiro blog que vai divulgar, o partido que vai coligar, e quero dizer que vai ter zoada. É você que vai divulgar. Está feito o compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado. Só atendeu o nosso convite. Mais uma vez, Mário, eu não quero puxar teu saco, não, mas eu preciso dizer isso. Recife e Pernambuco está precisando de jornalismo mais independente. Eu convoco todos a assistir esse seriado, É o Comandante. Veja o que eles fizeram, veja o que Chaves fez com as comunicações lá na Venezuela. Recife está calado. Só tem você e 1 ou 2 mais que conseguem dizer a verdade. E ainda leva processo, né? Grande abraço. Um abraço, Wagner.